Olá, meus queridos do canal Matusa Santarém, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês e a sua família em nome de Jesus. Pastor Luiz Gonçalves, quadro Qual está certo? É o seguinte, ó, quem pregar sobre as 3 mensagens angélicas corre o risco. Ninguém quer pregar sobre esse assunto. Você não vê realmente pastores distritais, pastores pregando nas rádios, na televisão sobre este assunto aí. E eu vou colocar falando sobre este assunto aí. Pastor Luiz Gonçalves e o professor Leandro Quadro explicando aí, cada um dando a sua tese, e nós vamos fazer o nosso comentário sobre este assunto aí. Vamos então colocar para vocês entenderem realmente o que está acontecendo no meio evangélico. Quem são as filhas? Se a mãe é a igreja romana, se a mãe está no meio de 7 montes, se a mãe é a meretriz maior, é a prostituta maior, se a mãe, está claro aqui que ela está montada na besta e a primeira besta do Apocalipse, o sistema religioso de Roma administra essa igreja, então quem são as filhas? Ora, as filhas são igrejas protestantes, evangélicas, que saíram da mãe e saíram como protestantes, mas com o tempo entraram em apostasia. É o que nós chamamos de protestantismo apostatado. Protesta contra o erro, mas pratica o erro. Protesta contra os problemas do catolicismo, mas faz o mesmo que o catolicismo. Então esse verso, ele mostra a geografia, a localização de onde está o trono, onde está estabelecida esta igreja e o trono da besta. Aonde? No meio de 7 montes. E qual é a cidade do mundo que é conhecida como cidade das 7 colinas? É a cidade de Roma. É a cidade de Roma. Entre outros, você percebe que montes não podem ser interpretados de forma literal. Alguns chegam a dizer o seguinte: os 7 montes de Apocalipse 17 representam as 7 colinas onde o Vaticano está situado. Isso não é correto. Quando nós lemos em Apocalipse 17 sobre as 7 cabeças ou 7 montes, nós precisamos ter em mente o pensamento hebraico. O que significavam montes para o pensamento hebreu. E quando você lê alguns textos, por exemplo, Jeremias 51, 25, entre outros, você percebe que montes não podem ser interpretados de forma literal. Alguns chegam a dizer o seguinte: os 7 montes de Apocalipse 17 representam as 7 colinas onde o Vaticano está situado. Isso não é correto, porque o escritor bíblico não tinha em mente esta forma ocidental de interpretar o texto. Lembre-se que o pano de fundo dos profetas do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, quando João menciona 7 montes, que equivalem a 7 reis, aqui em Apocalipse 17, precisamos ir para o Antigo Testamento para interpretarmos. E quando lemos, por exemplo, Jeremias 51, 25, o texto nos explica o significado de montes para o pensamento hebreu. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Este monte aqui, se você ler o verso 24, ele representa a Babilônia. Na Bíblia, montes se referem a reinos, a impérios. Há uma identificação com os reis, mas não para se referir aos reis individualmente, mas aos impérios governados por esses reis. Então, tendo isso como pressuposto, nós podemos entender que os 7 reis ou 7 montes mencionados em Apocalipse 17 representam 7 formas de governo que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Não há um consenso entre os eruditos, é óbvio, como eu falei para você, nós não podemos bater um martelo em relação aos detalhes de Apocalipse 17, mas no geral, os eruditos interpretam da seguinte maneira. Eles interpretam os 7 reis de Apocalipse como 7 impérios que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Há algumas diferenças interpretativas, alguns preferem não incluir alguns impérios na lista, mas no geral, os eruditos incluem os seguintes impérios. Eu vou ler o texto antes para você entender o porquê. Apocalipse 17, 9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes. Bom, montes não são pessoas isoladas, são reinos. De acordo com Jeremias 51, 25, então, você já deve descartar a interpretação de que são 7 papas, tá? Nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, ou seja, nos dias de João, 5 haviam caído. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E as 7 cabeças mencionadas aqui é um elemento novo que não aparece lá em Daniel, mas aparece aqui para justamente identificar em que lugar da terra, em que lugar do mundo estaria o trono dessa besta.
Então você já sabe que a besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. Um reino político e religioso que sai do meio do povo. Os 10 chifres representam o poder dessa besta, o poder desse reino. E as 7 cabeças é que vai revelar quem é e onde está essa besta. O poder da besta é o poder de Satanás. O trono da besta é o trono de Satanás. E a autoridade da besta é a autoridade dada por Satanás. Em outras palavras, quem dirige a besta é Satanás. Quem coordena a besta é Satanás. Ou seja, a besta é um poder político-religioso humano dirigido por Satanás. É um instrumento nas mãos de Satanás. É o que diz aqui o versículo 2. E agora veja um detalhe bastante curioso. Já que nós entendemos que essa besta aqui é besta romana, e mostra claramente o seu poder, o seu trono e grande autoridade dados pela besta, vem a pergunta-chave. A pergunta é: onde está essa besta? Estaria em Roma mesmo? Ou estaria no Brasil? Ou estaria em outro país? Agora você vai saber o que significam as 7 cabeças da besta do verso 1. Para saber isso, eu chamo você para Apocalipse 17, versículo 9. Vamos lá, 17, 9 responde essa pergunta. Atenção, meu irmão, atenção, minha irmã, atenção, meu amigo. Apocalipse 17, verso 9. Está escrito assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja, correto? Então quando fala a besta tinha 7 cabeças e as 7 cabeças são 7 montes no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada. A mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja. A besta do Apocalipse tem uma igreja. Portanto, a besta do Apocalipse é um poder religioso, mas também é político, correto? E se você analisar em detalhes a história de Roma, Roma imperial e Roma depois papal, você vai ver a diferença. A Roma imperial dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aí acabou o domínio de Roma imperial. E pouco tempo depois começou o domínio de Roma papal, ou seja, a supremacia papal. Começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Esse período todo mostrou a força da supremacia papal, exatamente como diz a Bíblia. Eu acho que deu para vocês entenderem qual foi a interpretação de cada um. Leandro Quadros falou que as 7 cabeças ali, os 7 montes, deu a interpretação dos 7 montes, dizendo que os 7 montes são 7 reinos. E o Luiz Gonçalves falou que deu a interpretação dizendo que os 7 montes são as 7 colinas de Roma. Vamos entender bem, vamos analisar bem o que significa cada uma da interpretação dos dois. Então, o Leandro Quadros falou que os 7 montes, a interpretação dos 7 montes são 7 reinos. O Luiz Gonçalves falou que os 7 montes são os 7 montes literais, não são simbólicos. Vamos analisar a teologia de cada um deles para nós tirarmos uma conclusão, para ver o qual está mais correto, o qual mais se aproxima com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos ler então, está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, quem é que leva a mulher? É uma besta, e nesta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos então ao verso 9. Aqui está o sentido
Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Preste bem atenção que aqui a Bíblia já está dando a interpretação das 7 cabeças. As 7 cabeças não precisa mais ser interpretada, porque ela é literal. Vou repetir, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Ele não viu um animal de 7 cabeças e 7 montes. Não, ele viu um animal de 7 cabeças. E a Bíblia está dando a interpretação das 7 cabeças. E quais são as 7 cabeças? São as 7 cabeças que se encontram, são as 7 colinas que se encontram em Roma. Então, eu acho que está dando para vocês entenderem. Porque quando a Bíblia já dá a sua interpretação, eu não preciso mais procurar outra interpretação, porque a Bíblia já deu a interpretação. Ela deu a interpretação de quê? Das cabeças. Ela falou que as cabeças são 7 montes e também são 7 reis, nos quais a mulher, a igreja, está sentada. Qual a única cidade do mundo que é conhecida como uma cidade das 7 colinas? É Roma. Então, em Roma se encontra esta mulher sentada. E justamente no Vaticano se encontra esta igreja, que é a igreja romana, que é a igreja católica apostólica romana. Eu não vou discutir aqui os 7 reis, se são 7 papas, se são 7 reinos, se são 7 reis. O que eu estou discutindo aqui com vocês é sobre as 7 cabeças que está simbolizando 7 montes e 7 reis. E esses 7 montes é montes literais. Vamos à interpretação. Vamos continuar para nós entender melhor. Dos quais cairão 5. Então, na interpretação do Leandro Quadro, ele diz o seguinte: no tempo de João, 5 reinos tinham caído. Está certo? Está correto. 5 reinos haviam caído. Quem eram? Que era o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopécia, a Grécia. E o qual que estava reinando? Era Roma. Até aí está tudo bem, mas acontece que tem uma coisa muito errada na interpretação do Leandro e de muitos eruditos que ele afirma. Por quê? Porque quando ele fala assim, o outro que virá, preste bem atenção aí, você que está aí com a sua Bíblia aberta, aí no verso, tá muita conversa aí atrás, aqui na frente, do pessoal está conversando demais, está me atrapalhando aqui. Vou ler novamente aqui. Dos quais cairão 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Mas preste bem atenção agora: o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopécia, a Roma, todos eles reinaram. Todos eles um dia reinaram. Todos eles um dia tiveram um período de tempo para reinar. Por exemplo, o Egito, ele dominou, mas os assírios, eles dominaram o mundo ali por mais ou menos quase 700 anos. Agora veio a Babilônia, foi 68 anos que dominou o mundo. Os médios dos persas, 207 anos. A Grécia, 163 anos. O Império Romano durou 634 anos. Preste bem atenção que todos esses reinos acabaram. Eles reinos como o Egito, os assírios, a Babilônia, o Medopécia e a Grécia terminaram. Nenhum desses reinos chegou a 1000 anos. Mas acontece que na interpretação do professor Leandro Quadro e dos eruditos, que ele diz, duraria pouco tempo. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Preste bem atenção, vou ler um minuto. Dos quais caíram 5. Tá bom. Os 5 caíram. Qual foi os 5 que caíram? Foi o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopécia e a Grécia. Um existe, que é Roma, tudo bem. E o outro ainda não chegou. Quem queria chegar? Que era o qual? O Império Papal, poder papal, Roma papal. Preste atenção no verso 10, no último parágrafo, que diz o seguinte: e quando chegar, tem de durar pouco tempo, mas acontece que este reino é o que mais está durando de todos. Só na Idade Média, essa supremacia
passou 1260 anos oprimindo o povo de Deus, lembram? Só terminou lá quando o Papa Pio VI foi preso, acorrentado pelo general Betenier, levado para Roma, e lá ele foi preso e morreu na prisão. Pois é, passou 121 anos, os papas, seus sucessores, não falavam em público. Só foram falar em público em 1929, com Justiniano, que devolveu todos os poderes que o Papa havia perdido em 1798. Então, nós temos 1365 anos esse poder. Muito o dobro de que todos os outros poderes. E a Bíblia diz que duraria pouco tempo. Então, essa interpretação dos eruditos e do Leão dos Quadros não bate com a Bíblia, não está correta. Alguns podem dizer o seguinte: não, mas a Bíblia diz que o diabo tem pouco tempo. E olha aí, já está com muito tempo. Mas não vamos aqui, não está comparando. O que quando a Bíblia diz aqui pouco tempo é com os tempos que os outros reinos tiveram. Não tem nada a ver com o tempo que o diabo tem. Porque para o diabo 6.000 anos é muito pouquinho mesmo. Para quem viveu uma eternidade no céu, não sei quantos bilhões ou trilhões de anos que viveu no céu. E 6.000 anos é nada. É nada, é pouco tempo mesmo. Para o diabo é pouco tempo mesmo. Agora, quando a Bíblia está comparando aqui os 5 reinos que caíram com o que vai vir, vai durar pouco tempo, está comparando com esses outros reinos. Se é que vocês estão comparando com eles, então vamos comparar o tempo que esses reinos dominaram, duraram para com o último, que é o papal. Então cai por terra a interpretação de Leão dos Quadros. Então aqui, nesta interpretação, eu fico com o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves e outros pastores também, como o pastor Samuel Ramos e muitos outros pastores também, acreditam que as 7 cabeças são 7 montes, e esses montes são realmente os montes literais, não é símbolos. Por quê? Porque aqui está dando a interpretação da cabeça. Se já está dando a interpretação da cabeça, eu não preciso mais interpretar o monte, porque a Bíblia já deu a interpretação da cabeça. A Bíblia não diz assim: e viram uma besta que tinha 7 cabeças e 7 montes. Aí sim, nós teríamos que interpretar as 7 cabeças e 7 montes, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que viu uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E sobre essa besta, uma mulher sentada. Então, nesta interpretação, eu fico com a interpretação do pastor Luiz Gonçalves, que também, como outros pastores, acreditam que o monte aqui são montes literais e não são simbólicos. Eu não preciso estar interpretando os montes, porque o monte é a interpretação das cabeças da besta. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre este assunto aqui. Mais detalhes, a gente vamos fazer mais vídeos sobre este assunto, vamos pregar mais sobre este assunto, falar mais sobre este assunto, para mostrar para vocês realmente esse assunto aqui de Apocalipse capítulo 17. É claro que Apocalipse capítulo 17 é muito profundo, não dá para nós explicarmos todo, mas há esta explicação aqui sobre os 7 montes, dá, porque a própria Bíblia já deu a sua interpretação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fica na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, na profecia, o canal da verdade.